Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo, esta disciplina de Física do 12º ano, no tema da hidrostática, onde vou resolver um exercício que vai apelar então à lei de Arquimedes, que tem a ver com a impulsão e a flutuação de corpos em fluidos. O exercício 6 diz-nos o seguinte: considera então a figura onde está representada uma esfera maciça e homogénea que se comporta como partícula, feita de um material de massa volúmica, e este é o símbolo da massa volúmica, né? E temos então a massa volúmica do corpo, neste caso da esfera, igual a 1,0 vezes 10 elevado ao cubo, quilogramas por metro cúbico. A esfera encontra-se então presa a um fio inextensível e de massa desprezável. Ao fundo, um recipiente contém um líquido de massa volúmica igual a 2 vezes 10 elevado ao cubo, quilogramas por metro cúbico, ou seja, temos a densidade do corpo e também a densidade do fluido, neste caso do líquido, onde a esfera está totalmente mergulhada. O fio está então sujeito a uma tensão de valor 4 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Aqui na primeira questão vamos ter que determinar o volume da esfera e numa segunda questão, supondo então que o fio se rompe, se parte, calcula o valor da velocidade com que a esfera atinge a superfície livre do líquido. Bem, vamos então aqui pegar na primeira questão. Na primeira questão temos a esfera presa aqui no fio. Isto é sempre importante colocar aqui o diagrama de forças. Então vamos ter aqui assim aplicada sobre a esfera uma tensão, né? E vamos ter também, além da tensão, vamos ter aqui o peso da esfera, também há de apontar assim para baixo, e vamos ter então a impulsão, né, que há de apontar para cima. Bem, neste diagrama de forças nós temos aqui a impulsão a empurrar, entre aspas, né, a esfera para cima, na vertical, e temos o peso e a tensão a empurrarem a esfera para baixo. Como a esfera está presa ali na tensão, quer dizer, está imóvel, então nós aqui podemos aplicar a ideia que a resultante das forças, não é? A força resultante terá que ser nula. Sendo assim, se a força resultante é nula, quer dizer que aquela impulsão terá de igualar a soma, ou seja, as forças que apontam para cima terão que igualar, né, a intensidade do somatório das forças que têm o sentido para baixo. Então a impulsão terá que igualar o peso, né, mais a tensão, certo? E há de ser esta ideia, né, que nos há de resolver aqui a situação. O que vou fazer é passar aqui o peso para o primeiro membro, né? Isto seria então equivalente a dizer que a impulsão menos o peso terá de ser igual àquela tensão. E agora vou aplicar então aqui as ideias para cálculo da impulsão. A impulsão será simplesmente igual ao valor da densidade. Eu escrevo a densidade que é como um ρ, né? Mas eu prefiro escrever como um D. Quando escrever D estou a falar da densidade, porque este ρ com o P de pressão, quer dizer, confunde-se muitas vezes e às vezes olhando para a resolução, né, ficamos um bocado perdidos, estão a falar da pressão ou estão a falar da densidade. Então a densidade eu vou escrever como D. E então a impulsão vai ser a densidade do fluido, né, neste caso vai ser do líquido, vezes a aceleração gravítica, vezes então o volume do corpo imerso. Certo? O volume que está imerso dentro do líquido. Quanto ao peso, o peso é calculado como a densidade do corpo, vou chamar DC, vezes a gravidade, vezes o volume do corpo. A primeira nota vai ser, mas o peso não é igual à massa vezes a aceleração gravítica. É, mas se vocês pensarem na forma da densidade, né, que é massa sobre volume, e resolverem esta forma em função da massa, quer dizer que a massa há de ser o produto entre a densidade e o volume. Substituindo então a massa por este produto, temos aqui a forma para cálculo do peso. Substituindo então estas duas ideias aqui na resultante das forças ser nula, né, nesta manipulação estou aqui a fazer, vamos obter então a densidade do fluido, vezes a aceleração gravítica, vezes o volume, né? Reparem que eu vou dar aqui uma nota, porque me dizem que se a esfera está completamente submersa,
né? Então o volume imerso há de igualar o volume do corpo, porque a esfera está toda ela dentro do líquido, então estes dois volumes serão iguais, e vou passá-los a tratar como V, vai ser o mesmo, neste caso, porque a esfera está completamente imersa. Se não tivesse, já não seria igual, obviamente, menos então o peso, que será a densidade do corpo vezes a aceleração gravítica, vezes o volume do corpo, que vou também tratar como D, isto igual à tensão. Bem, se eu quero o volume da esfera, né? Se eu quero aqui o volume da esfera há de estar aqui, há de estar assim aqui. Reparem que eu tenho a densidade do corpo, né? Do material que é feito o corpo, e tenho também a densidade do líquido, então isto está mais ou menos orientado. Eu podia então colocar o volume do corpo e a gravidade e a aceleração gravítica em evidência, porque são iguais, né, nestes dois termos. Então teria o volume do corpo vezes a aceleração gravítica, abriria então parênteses, e tinha a densidade do fluido menos densidade do corpo, isto então igualar a tensão. Como eu quero resolver esta equação em ordem ao volume, e a gravidade e depois este termo da diferença entre as densidades estão-nos a multiplicar pelo volume, está de ser ainda equivalente a dizer que o volume do corpo será igual à tensão a dividir pela aceleração gravítica vezes a diferença entre as duas densidades. Visto que eu tenho aqui ambas as densidades, e a aceleração gravítica é 10, e também tenho a tensão, né, já estamos em condições de calcular o volume da esfera, que será então igual ao valor da tensão, que é 4,0 vezes 10 elevado a menos 2, a dividir então pela aceleração gravítica, consideremos 10. A densidade do fluido, neste caso é o líquido, é igual a 2,0 vezes 10 ao cubo, menos a densidade do corpo, que é a densidade do material que é feito o corpo, né? Que ali é 1,0 vezes 10 ao cubo. Efetuando então os cálculos, vamos ter que o volume da esfera é exatamente igual a 4 vezes 10 elevado a menos 6, obviamente estamos a falar em metros cúbicos, e teremos aqui a primeira questão resolvida. Passemos então à segunda questão. Supondo que o fio se parte, quer dizer, nesta situação o fio rompe-se, não é? O fio rompe-se ali, e o que é que vai acontecer se o fio se rompe? O sistema que estava em equilíbrio, né? A impulsão que apontava para cima, né? Teremos aqui a impulsão, teremos o peso que apontava para baixo, e teremos ainda a tensão, né? A soma da tensão com o peso estavam a igualar a intensidade da impulsão. Rompendo-se então o fio, desaparece a tensão, e aí, se a tensão desaparece, quer dizer que a impulsão vai ser maior do que o peso. E a impulsão, tendo uma intensidade maior do que o peso, o corpo há de fazer este movimento da ascensão, né, até chegar ali assim à superfície. O que me perguntam aqui é: calculo o valor da velocidade. Eu vou colocar assim aqui este ponto A, vou colocar ali assim um ponto B, e o que eles pretendem é a velocidade quando o corpo atinge então a superfície do líquido. Bem, como é que nós podemos pensar nisto? Eu vou apelar aqui à segunda lei de Newton, e apelando então à segunda lei de Newton, onde nós temos que a força resultante há de ser exatamente o produto entre a massa e a aceleração, isto no campo escalar, né? Estou a trabalhar aqui a força resultante no campo escalar, e sabemos que esta força resultante, o que é que há de ser a força resultante? Quais são as forças que estão aqui envolvidas? É a impulsão e o peso, né? E têm sentidos contrários, atuam na mesma direção, mas com sentidos contrários. Se eu definir assim um sentido positivo de baixo para cima, eu teria então assim aqui impulsão menos o peso a ser igual ao produto entre a massa e a aceleração. O que pretendo determinar agora é exatamente o valor da aceleração, porque me dizem que esta aceleração é constante. Exatamente, porque a força não dizem, né? Não dizem, mas será constante porque a resultante das forças, né, vai ser constante ao longo do movimento ascensional da esfera.
Sendo assim, para terminar esta aceleração, vou voltar a abrir aqui a fórmula para a impulsão, que será então igual à densidade do líquido, né? Vezes a aceleração gravítica, vezes o volume imerso, menos o peso, que vai ser a densidade do corpo, vezes a aceleração gravítica, vezes o próprio volume do corpo. Isto é então igual à massa vezes a aceleração. E vocês devem estar a pensar assim, e a massa? A gente não tem a massa, como é que nós vamos trabalhar esta ideia se não temos a massa? Mas realmente não temos a massa, mas se não vos dão a massa, a partir dela não será precisa. Nós vamos aplicar agora aqui a seguinte ideia. Estando o corpo completamente imerso no líquido, então eu posso dizer que o volume imerso há de ser igual ao volume do próprio corpo. Então, sendo assim, este volume imerso e este volume do corpo serão iguais ao volume do corpo. Aplicando então a fórmula da densidade, a que é que será igual a densidade do corpo? Há de ser simplesmente igual à massa do corpo sobre o volume do corpo. Se resolvermos esta igualdade em função do volume, nós vamos ter que o volume do corpo será exatamente igual à massa do corpo a dividir pela densidade do corpo. Então o que vou fazer é substituir estes volumes pelo quociente entre a massa do corpo e a densidade do corpo, de modo depois a conseguir cancelar esta massa com aquelas que ficarei no primeiro membro. Substituindo então aqui a forma do volume do corpo, eu vou obter densidade do líquido, né? Vezes a aceleração gravítica, vezes a massa do corpo a dividir pela densidade do corpo, né? Estou aqui a substituir o volume por esta ideia, menos a densidade do corpo vezes a aceleração gravítica vezes a massa do corpo sobre a densidade do corpo. Isto é então igual ao produto entre a massa e a aceleração. Neste momento podemos fazer aqui alguns cancelamentos. A massa corta, né? Aparece aqui também a massa do corpo, é o corpo que ganha a aceleração, né? E então temos aqui as massas do corpo em todos os termos, podemos cancelar e podemos aqui também simplificar esta densidade do corpo com esta densidade do corpo e vamos obter então a fórmula da aceleração. Sendo que a aceleração será então igual, terei aqui a densidade do líquido vezes a aceleração gravítica, que até vou colocar a aceleração gravítica em evidência, né? Vou colocar aqui a aceleração gravítica que aparece em ambos os termos em evidência, então ficaria G, abrir parênteses, e vou então obter aqui densidade do líquido sobre a densidade do corpo, menos, e aqui, quer dizer, colocando o G em evidência, né, há de ficar simplesmente 1. E então tenho aqui a fórmula para calcular a aceleração causada no corpo, né, pela força resultante. Sendo assim e substituindo, eu vou ter 10 vezes, aqui abrir parênteses, densidade do líquido é 2, vezes 10 ao cubo, que há de ser exatamente igual a 2000, sobre a densidade do corpo, que há de ser 1000, menos 1. Efetuando as contas, terei então que a aceleração será 10, 2000 a dividir por 1000, podemos cortar os zeros todos, né? A dar 2 menos 1, cá a dar 1, então a aceleração há de ser 10 metros por segundo ao quadrado. Certo, tem a aceleração, né? Mas o que eles me pediam aqui era a velocidade no ponto B. Então, para achar a velocidade no ponto B, o que eu vou trabalhar aqui é, por exemplo, trabalhar as equações do movimento entre este ponto A até ao ponto B. Vou então pegar nas equações do movimento, vocês devem estar relembrados, yt, né, há de ser igual a y0 mais v0t mais 1 meio de at quadrado. Quanto às equações das velocidades, vt, isto podia-se resolver de outras formas, mas apetece-me pelas equações do movimento, seriam então v0 mais at. Enquadrando então estas equações do movimento na nossa situação, nós vamos ter aqui a equação do movimento yt igual y0, vamos dizer que é 0, né? Vai ser a nossa referência, e o y do ponto B há de ser exatamente esta distância que me dão aqui, 4,5 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Então tenho aqui yt, há de ser y0 que vai ser 0, mais v0t, a velocidade ali em A também vai ser 0, o corpo estava preso, né? Parte então
parte do repouso, também não vou ter V0, e a aceleração há de ter o sentido da força resultante, que há de ter então um sentido positivo. E o meio desta aceleração, o meio de 10 há de dar 5, então terei aqui 5t². Quanto à equação das velocidades, vou precisar dessa equação para depois determinar a velocidade no ponto B, e então terei VT igual a V0 não há, é 0, e então terei 10t. Para determinar o valor da velocidade em B, o que eu vou determinar então em primeiro lugar é o tempo que o corpo demora a atingir o ponto B, através desta equação do movimento, e depois, tendo o respectivo tempo, introduzo aqui na equação das velocidades, né? E vou ter a velocidade naquele ponto. E então aqui este y será igual a 4,5 vezes 10 elevado a menos 1, exatamente igual a 5t², né? Eu aqui estou a resolver a equação yt igual a, vou colocar 0,45, né? Que é a mesma coisa, 4,5 vezes 10 elevado a menos 1. Resolvendo aqui em ordem a t, eu vou ter que o tempo vai ser a raiz quadrada de 4,5 vezes 10 elevado a menos 1 sobre 5, né? 4,5 a dividir por 5 dá 0,9. Tenho ali 10 elevado a 0,9 dá 0,09, cuja raiz, acho que o tempo aqui dará 0,3 segundos, se não estou em erro, parece-me que sim. Tendo o tempo, então vou calcular a velocidade, né? Nesse instante, ou 0,3, o que há de ser 10 vezes 0,3, tendo então que a velocidade nesse instante 0,3 há de ser simplesmente 3 metros por segundo, e teremos então aqui a questão resolvida. Fico-me então por aqui quanto a este vídeo, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.